Paz de Deus a todos. Nós havíamos ficado de comentar sobre o capítulo 24 de Mateus, e eu tinha montado um quadro aqui para fazer uma explicação sobre algumas coisas até chegar lá em 24 de Mateus. E então eu falei assim, como não teve a live, eu resolvi então fazer por aqui o vídeo, tá? Então assim, isso aqui é uma teoria no que eu acredito, tá? Se vocês analisarem e ver que tem algum erro, alguma coisa, vocês podem comentar e acrescentar ou diminuir, o que tirar. O que é importante é que seja discutido e analisado, tá bom? Então vamos lá. Então, antes de começar tudo, eu quero pegar do princípio, certo? Então, primeiro dia, tá lá em Gênesis. Isso aqui é na criação, tá? Isso aqui é o panorama da criação, certo? Primeiro dia, o que fala lá em 1 Gênesis, verso 1, tá? Então, nós vamos vir aqui. Então, 1 Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e separação. Então, no verso 5 vai dizer assim: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e manhã do dia primeiro, tá? Então, assim, no primeiro dia, Deus criou a terra, certo? Criou a terra. E começa tudo aqui. Criou a terra. Tá. Deu uma pausa aqui, mas deixa eu voltar aqui. Né? Então, no primeiro dia, criou a terra, certo? No quarto dia vai estar onde? Segue a sequência aqui, ó. Gênesis 1, verso 14. No quarto dia do Gênesis 1, verso 14. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para que haja separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, certo? Então, no quarto dia, Deus cria aqui o sol, certo? No quarto dia. Primeiro dia, terra. Segundo dia, sol. Sexto dia, Deus cria o homem, tá? Aonde que está escrito o sexto dia? Gênesis 1, verso 26. Vamos lá. Gênesis 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, o mar, o gado e tudo mais, né? Então, no sexto dia, né, o Senhor cria o homem, e no sétimo dia, Deus terminou tudo aqui. No sétimo dia, Deus finaliza, abençoa tudo e descansa, tá? Então, aqui nós temos uma sequência lógica: primeiro, quarto, sexto e o sétimo dia. Não coloquei aqui segundo, nem terceiro, nem o quinto, porque no esquema aqui, esses dias não tem relevância aqui por enquanto, tá? Então, no primeiro dia, né, Deus cria o homem, né, Deus cria a terra, quarto sol, sexto dia o homem, sétimo o descanso. Então, presta bem atenção nisso aí, tá? O que Deus está falando para nós, né? O que Deus está falando para nós? Que há uma sequência de criação e uma sequência de acontecimentos. É uma lógica, segue uma lógica. Deus sempre é um ser lógico, tá? Quando nós pegamos na sequência da criação do homem, na construção da salvação, depois que o homem cai, o homem vai, né, peca, ele é destituído. Lembra do vídeo que
da live que nós fizemos, falando sobre o Éden, onde que era o Éden, e que lá no Éden Deus plantou um jardim e o homem estava lá, né? Então, quando o homem sai de lá, o homem começa aqui, Adão, certo? Vem Adão. Em Adão, deixa eu só fazer uma verificação aqui, é porque eu estou fazendo meio ao vivo aqui, então eu tenho que estar buscando as referências. Deixa eu só ver o que está falando aqui. Havendo Deus acabado o dia sétimo. Ah, tá. O Gênesis 2 aqui, o verso 2, é a confirmação do sétimo dia, tá? Sétimo dia, tá em Gênesis 2 e verso 2, que é o do dia do descanso. Por que eu fiz esse panorama aqui? Que eu quero mostrar o porquê que eu acredito que nós estamos no tempo do fim. O porquê que eu acredito que nós estamos vivendo a era de Mateus 24, tá? Então Adão peca, sai do jardim. Então ele vem para a terra. Então, de Adão até Noé, aproximadamente 2.000 anos nós temos. De Adão até Noé, 2.000 anos. De Noé até Cristo, nós temos mais 2.000 anos, tá? Vou sair de novo aqui. É porque a câmera ela desfoca, gente, porque ela fica muito tempo parada aqui, aí ela desliga sozinha, tá? Não esquenta não. Então, nós de Adão a Noé, aproximadamente 2.000 anos. De Noé até Cristo, aproximadamente 2.000 anos. De Cristo até hoje, 2.000 anos, ok? Aproximadamente 2.000 anos, tá? Por que eu fiz essa questão de 2, 2 e 2? Presta atenção, Deus cria o homem, né? Primeiro dia criou a terra, Deus tá dando um sinal aqui, a terra, o primeiro dia é a terra, e no quarto é o sol. Aqui o Senhor tira Adão. Adão, ele quer dizer terra, porque foi tirado do barro, foi tirado da terra, certo? Adão foi tirado da terra. Então, Adão, muitas traduções tá ali, quer dizer, fala que é vermelho, né? O significado é vermelho, e algumas profundidades a mais do nome Adão quer dizer terra, tá? É vermelho por causa do barro, né? Por causa que é cor da terra, né? A cor da terra. Então, o Senhor está fazendo a referência aqui, ó, a terra, o primeiro dia é a terra, até Noé, certo? 2.000 anos. Mais 2.000 anos, depois de Noé, vem Cristo. Cristo é considerado quem? O sol da justiça, certo? Cristo, o sol da justiça. Qual que é a referência que eu estou querendo fazer aqui? Lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, vai falar assim. Deixa eu pegar aqui. 2 Pedro. Segundo Pedro, ó, capítulo 3, verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, certo? Isso aqui esclarece alguma coisa aqui para nós, que se Deus considera 1.000 anos como um dia, se eu tenho 2.000 anos, eu tenho 2 dias. E se eu tenho 2 dias, eu posso ter 2.000 anos. Tá vendo a referência? 2 dias mais 2 dias dá 4 dias. Ó, 2 dias mais 2 dias dá 4 dias. O quarto dia do sol. Quando Cristo veio no quarto dia. Certo? 2 dias mais 2 dias, nós temos 4 dias. Mais 2 dias, 6 dias. Lembrando que eu estou fazendo a referência aqui. 2.000 anos é como 2 dias. E 2 dias é como 2.000 anos, né? 1.000 anos como um dia. Se cada 1.000 anos é um dia, eu tenho cada 2.000 anos, eu tenho 2 dias. Se eu somar aqui 2, 4, 6,
Deus fez a criação dele em quantos dias? De 1 a 6. 6 dias o Senhor fez tudo. No sétimo descansa. Então o Senhor está falando aqui, ó. Veio Adão para a terra. No quarto dia vai vir Cristo, né? Ó, veio Adão para a terra. No quarto dia vai vir Cristo, certo? No sexto dia vai vir, né? Vai acabar o tempo do homem para nós entrarmos no sétimo dia. O sétimo dia ele é um dia só. Não tem 2 dias aqui para ter 2000 anos. É um dia só. Qual que é esse um dia? É um milênio. Ele representa o último dia, né? O sétimo dia. Ele representa a entrada no milênio, que nós vamos reinar 1000 anos com Cristo. O sétimo dia. O sétimo dia ele é a representação do arrebatamento da boda do Cordeiro. Nós vamos entrar lá. Entende? Então, se nós somar aqui, ó, 2, 4, 6, 7. No sétimo dia haverá o descanso. Entende? Então, essa é a referência que eu estou querendo dizer. Então, nós temos aqui, passamos todo esse processo de Adão, já foi passado, de Cristo. Nós estamos no dia de hoje, nós estamos vivendo o período dos 6 dias. Porque o Senhor fala assim, 6 dias eu dei para o homem. Certo? E no sétimo dia é o dia do descanso. Isso aí vai estar lá em Êxodo, quando o Senhor dá a lei. 6 dias eu dei para o homem fazer a sua obra e tudo que tem que fazer. No sétimo é o descanso. Certo? Isso aí está na lei. Depois eu pego certinho e passo para vocês aí. Está em Êxodo. Em Êxodo e em Levítico também. Então, nós estamos aqui, ó. 2 dias, 4 dias, 6 dias. Nós já estamos vivendo, o dia de hoje está dentro do milênio do fim dos tempos. Entende? E é por isso que quando eu faço esse panorama, essa análise aqui dos tempos, eu acredito fielmente que nós estamos vivendo a época de Mateus 24. O que vai falar em Mateus 24? Certo? Vamos pegar aqui Mateus 24. Mateus 24. Né? Mateus 24 ali o Senhor está dando sermões, tá? O Senhor vai falando sermões. Só que o interessante que em Mateus 24, ele entra numa questão assim bem legal, bem específica, porque o Senhor, se você pegar lá no capítulo 20 de Mateus, o Senhor vai fazer uma parábola dos trabalhadores da vinha. O que fala na parábola dos trabalhadores da vinha? Fala que o Senhor plantou, que um homem plantou uma vinha, né? Um senhor lá plantou uma vinha, e nessa vinha, né? Ele arrendou para alguém. Só que aí o cara não tratou bem a vinha, começou a dar problema, e ele mandou alguém lá, falou assim, ó, vai lá, né? Vai lá e resolve o problema para mim. Né? Fala para aquele povo lá que eu preciso que ande de acordo aqui. Aí o que acontece? O pessoal que estava arrendado a vinha, o que eles fizeram? Mataram os enviados do Senhor, dono da vinha. Então, presta atenção, irmãos. Vinha é o povo de Deus. Sempre que o Senhor vai falar de vinha, eu já até falei isso aí na live anterior, vinha, cevada, grão, joio é que não presta, trigo, né? Tudo isso aí o Senhor faz referência sobre semente. Semente é a igreja, semente é a descendência de Deus, a descendência do povo santo. Então o Senhor sempre vai tratar dessa forma. Então quando ele fala plantei uma vinha, ele está falando de nós. Ele plantou o povo na terra. Aí ele mandou os profetas, ó, o povo está se perdendo, vai lá e conversa com esse povo. O povo fez o quê? Matou os profetas. Aí ele falou assim, eu vou mandar meu filho lá, que aí se eu mandar meu filho, eles vão escutar. Aí ele manda o filho, o que eles fazem com o filho? Mata o filho também. Aí o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e fala assim, agora eu vou lá. Eu vou lá e vou resolver. E eu vou pegar o povo e vou lançar e vou queimar tudo, vou matar tudo.
é a prefiguração do que vai acontecer no fim dos tempos. O Senhor está falando assim, ó, eu mandei os profetas, mataram o profeta. Mandei o meu filho, mataram o meu filho. Agora vai chegar o tempo que eu vou, e eu vou resolver. Vou mandar o que tem para o inferno, e o que vai para o céu, vai para o céu. É isso que está falando aqui na parábola dos trabalhadores. Logo em seguida, no capítulo 21, nós temos o quê? Também, né? No capítulo 20 vai ter aqui os pedidos do filho do Zebedeu, né? Os dois cegos de Jericó, né? No capítulo 20 ainda, os dois cegos de Jericó. O Senhor está falando assim, que aqui, que é o milagre, o Senhor fazer um milagre, não é simplesmente para ter uma obra, não é simplesmente para ter um fato ali para falar, fiz um milagre. Não, o Senhor está dando referência de alguma coisa, certo? O Senhor está se referindo a alguma coisa. Quando ele cura o cego, ele está dizendo assim que tinha pessoas, se eu não me engano, aqui, ó, saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos sentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o Senhor está falando assim, aqueles que me clamam, eu tiro a cegueira dos olhos e me revelo para eles. É isso que o Senhor está falando aqui, entendeu? No capítulo 21, o Senhor vai fazer a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, você pode pegar certinho lá no Apocalipse, é o arrebatamento, né? E o arrebatamento e outra, quando Cristo morre, ele tem uma entrada triunfal no céu, onde os anjos cantam, onde os arcanjos, e ele era o digno de receber louvor, o digno de abrir o selo. Vocês vão ver lá em Apocalipse 7, 8, se eu não estou enganado, vai ter essa informação lá. Você vai ver que é a mesma coisa do que acontece com palmas na mão, entrando no reino e sendo glorificado e sendo exaltado. Isso é quando Cristo está falando aquilo ali, essa parábola, ele está falando o que ia acontecer quando ele fosse para o céu glorificado, quando ele deixasse o corpo humano e tivesse transformado em corpo celestial. Quando ele subisse para o céu, ele seria exaltado da mesma forma que ele foi exaltado aqui no capítulo 21 de Mateus. A purificação do templo, né? Aqui nós já a figueira seca, o batismo de João, tá? Isso aqui tranquilo. A parábola dos lavradores maus. Essa parábola dos lavradores maus, irmãos, isso aqui é uma parábola especificamente para aquele que tem ministério, para aqueles que se dizem à frente da obra, que são os pregadores, os donos da revelação, os donos. Isso aí eu não estou falando, eu estou falando de ancião, de cooperador, de diácono que prega a palavra, de pastor, de apóstolo, de bispo, de padre, de papa. Estou falando de tudo isso aí, que todo esse povo é classificado como bispo, é classificado como os pregadores. Então é uma palavra para todos, independente se está certo ou errado, né? É a questão aqui que a parábola é para todos. O que acontece? Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou, e lavando, constituiu um lagar e edificou uma torre, né? No tempo do fruto, viu os servos, lavradores receber seu fruto, os lavradores, né? É que vai falar, né? Daqueles que lavram a vinha também lá na parábola, semelhante à parábola do capítulo 20, né? Então, aqui o Senhor vai falar que vai dar paga para esses lavradores maus. Eu não vou entrar em detalhes não, mas isso aqui é para quem lavra. Para quem lavra a lavoura sempre fazendo referência. Lavoura é a igreja, é o povo de Deus, tá? Então fica claro isso aí. No 22 a parábola das bodas, né? Então você vê, o Senhor faz a parábola certinha e vai fazendo um cronograma das parábolas. Questão do tributo, o grande mandamento, né? E que o Senhor vai falar ali que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. No 23, Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão, no 23, e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, a prática
e pratica tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O 23 também, irmãos, o 23 também, ele é um capítulo específico para pregador. Não importa que igreja que seja ou independente. Pregou, é pregador? É. Cabe no 23. Tá aqui, tá? Então, o problema é que muitas das vezes não é observado. E o Senhor começa ali bem específico, né? Bem específico. No verso 3 ali, ó, observai, pois, e pratica tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, assim, muitos pregadores, eles falam, nossa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eles mesmos não fazem. É os que mais negligenciam a vontade de Deus. Então, Jesus Cristo está falando aqui, ó, você pode fazer o que eles te pedir, mas não haja como eles, porque eles falam de amor, mas não tem amor, um exemplo, né? E aí o Senhor vai entrar, deixa eu ver se tem mais alguma passagem. Aí o Senhor vai entrar com o sermão profético, né, com princípios das dores no capítulo 24. Então ali o Senhor fala, ele vem falando de uma forma assim, ó, o céu é assim, vai acontecer assim, é assim lá no céu, é assim aqui, o arrebatamento. Ele explica forma de parábola quer dizer comparação, então ele faz uma comparação com coisas que nós entendemos aqui da terra, prefigurando aquilo que vai acontecer no céu. Então ele deixa muito claro isso aí para nós. Quando ele entra no capítulo 24, ele fala assim: e Jesus, quando ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, tá? Ficando bem claro aqui que quando o Senhor entrou lá no templo, limpou, mandou todo mundo ir fora, saiu chicoteando todo mundo, ele estava lá. Então, quando ele ia sair, aqui no capítulo 24, ele ia sair, aí o discípulo chamou e falou: Senhor, antes de o senhor ir embora, vamos ver o templo aqui. Deixa eu mostrar aqui para você como é bonito o nosso templo. O que Jesus Cristo fala? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? Tá? Então presta atenção. Aí o que aconteceu? O Senhor foi ali e falou: ó, não vai ficar pedra sobre pedra isso aqui. Não precisa. Um exemplo assim, tipo assim, não é que o Senhor foi ignorante, ele só quis deixar claro que, ó, não é o templo. Não é o templo, isso aí vai se acabar. Mas é pela misericórdia. Aí ele sai dali, vai lá para o Monte das Oliveiras. Quando chega lá, os discípulos ali chegam ao Senhor: como que vai suceder? Como que vai ser o fim do mundo? Que sinal que tem, que nós temos que observar para o fim do mundo, né? Aqui no verso 4, no verso 5. No verso 4, o Senhor vai falar bem específico, Senhor. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque mister é necessário, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Entendeu, irmãos? Presta atenção. Então nós temos aqui que vai haver, né? Vai haver uma guerra, nação contra nação, ainda vai haver essa guerra, Terceira Guerra Mundial, isso aí é previsto já, isso é previsto e isso tem que acontecer, porque se não acontecer a Guerra Mundial para fazer o governo do anticristo, não tem como, tem que ter uma guerra mundial. Então, o que nós estamos vendo? Estamos ouvindo rumores de guerra, né? Rumores de guerra. Nós estamos olhando fomes, né?
alguns terremotos acontecendo, catástrofe acontecendo, né? Principalmente em 2019 aconteceu muita coisa. 2020 começou também meio terrível, alguns catástrofes no mundo. Então, assim, o tempo está mostrando para nós. Aí o Senhor vai falar assim, mas todas as coisas são o princípio das dores. Tudo isso é o princípio. Entendeu? Então, por que que eu acredito que nós estamos vivendo nisso aqui, nesse panorama? Porque esse é o princípio. Agora começou o princípio. Agora é o princípio. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Tá? Isso aqui ainda vai cumprir, né? Apesar que assim, irmãos, ó, aqui fala assim, nós não estamos ainda vivendo essa parte de ser atormentado e de ser morto. Ainda nós não estamos vivendo, mas nós estamos vivendo assim, ó. Vai falar com um crente sobre o fim do mundo, para você ver como você é ridicularizado, como eles te atormentam, falando, ah, você é louco, você é isso, que é aquilo. Vai conversar. Se você tem muitos que têm fome, ainda conversa. Tem ciência, tem vontade de aprender da palavra, eles têm ciência, mas na grande maioria, eles acham que nós é louco, que nós somos conspiracionistas, que nós. Entendeu? Então, essa questão de ser atormentado, nós estamos vivendo. Só não estamos sendo mortos ainda. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso aí, filho, prega a palavra aí. Faz um canal no YouTube e prega a palavra para você ver se o mundo inteiro não vai contra você. Gente que nem sabe falar português vai lá e põe um comentário ridículo lá contra você. Entendeu? Nós somos odiados. Todo aquele que ama a Deus é odiado pelo mundo. Nesse tempo, só que assim, o tempo da morte ainda vai chegar. Vai demorar mais uns anos aí para frente, mas vai chegar. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aí que, irmão, nós já vivemos isso aqui. Às vezes você fala de que nem eu tô falando, aqui, isso aqui é um esquema teórico, certo? Isso aqui eu fiz mediante a pesquisas, mediante a busca, oração, e o Senhor tem dado a graça de aprender isso aqui, certo? Então, você vai falar isso aqui com determinada pessoa, você é escandalizado, você é ridicularizado, certo? Então, está se cumprindo isso aqui. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui nós já estamos vendo. E a falso profeta nós estamos vendo. Porque, veja só, irmãos, veja só, no amor de Deus, eu não estou aqui para atacar ninguém e não estou aqui também para ficar rasgando seda para ninguém, não. Agora você veja bem, nós estamos vivendo uma época de fome, de miséria, certo? Ah, mas deixa um ano para frente que vocês vão ver o que é esse coronavírus. Mudou o mundo. Esse problema que aconteceu agora do coronavírus já mudou o mundo. Ah, presta atenção nas leis que foram feitas. Presta atenção nas leis que já foram criadas, certo? Para combater isso e tal. Enfim, se eu fosse entrar nesse campo da lei, do que mudou no mundo, fica muito extenso. Então presta atenção. A lei mudou tudo, certo? Tá mudando, o mundo mudou, a característica do mundo mudou. Por quê? Porque existe uma questão de governo mundial. Eu tô falando isso, mas você tá falando porque não sei o que. Não, se você pegar lá, os líderes mundiais, todos estão pedindo a nova ordem mundial. Todos. Principalmente o ano passado. Foi um ano que eles mais falaram de nova ordem. O Papa pediu a nova ordem. O Papa pediu isso aí lá no coisa dele. Eles vêm pedindo. No ano passado, 2019, o Papa rodou o mundo fazendo aliança religiosa com todos os países e todas as religiões. Irmãos, só se eu tô ficando muito doido para não considerar esses fatos sobre o que nós estamos falando aqui. Sobre o que nós estamos falando aqui em Mateus 24. Só se eu falar assim, não, eu vou ser muito negligente de não olhar para isso. Não tem como, irmãos. Não tem como. Certo? Então o cenário mundial mudou. Então,
O amor de mundo já esfriou mesmo, se a gente for comentar sobre isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó, perseverar até ao fim. Por quê? Porque vai haver problema. Vai haver problema terrível na terra, o qual nunca houve. Ó, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Tá. Esse evangelho do mundo, esse evangelho do reino pregado a todo mundo, a gente tem que entender o seguinte, que o evangelho já foi pregado a todo mundo. Tem irmão que ainda hoje prega assim: o evangelho não chegou nos 4 cantos da terra. Não, já chegou no tempo de Paulo, já chegou nos 4 cantos da terra. Você pode ver que a palavra de Deus fala isso aí, o próprio Paulo confirma que ele já pregou o evangelho nos 4 cantos da terra. Tá, mas aí o que acontece? Nós estamos numa outra geração, certo? Nós estamos numa outra geração. Então essa geração, muitos ainda não ouviram como nós estamos falando agora. Ouviu esses pastores aí, programa de televisão, essas muita porcaria. Mas o evangelho do reino ainda não foi pregado. Então vai haver uma dispensação muito grande, muito forte, e esse evangelho será pregado com um poder a qual nunca foi pregado ainda. É nesse sentido que o Senhor está falando aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, isso aqui nós vai ter que fazer referência lá com a estátua de Daniel, com as profecias de Daniel, 70 semanas de Daniel e tudo, fora os outros profetas que tem ali também, que soma junto aqui. Mas esse abominável da desolação vai ser o anticristo, vai ser o líder religioso, e principalmente o líder religioso, que vai sentar no lugar o abominável da desolação no lugar santo. O que vai acontecer? Ele vai pregar uma doutrina. Aí eu estava até conversando com o irmão Dirley esse dia sobre o dragão que cospe água. Como? O dragão cospe água. O dragão tem que cuspir fogo, mas esse cospe água. É esse abominável da desolação aqui que vem com uma doutrina, com um evangelho diferente do que é o evangelho do reino, tá? Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes; os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa; e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Por quê? Então aqui o Senhor está falando assim, que aí vai ser o tempo da grande tribulação, que vai estar na tribulação mesmo, no meio dela, vivendo ela. É a última semana de Daniel, terrivelmente, o povo morrendo, o povo pregando e morrendo e sendo morto. Terrível. Pregações terríveis, acontecendo muita coisa no mundo. Tudo que não presta acontecendo no mundo, mas também muita coisa boa acontecendo, que o evangelho está sendo pregado. Tá. Mas nunca houve e também nunca mais haverá. Por quê? Porque acabando isso, vem o 7º dia, o dia do descanso, o dia do arrebatamento. Entendeu? Aí nós entramos para o 7º dia. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos são abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Isso aqui, irmão, está falando, a gente sabe que o anticristo ali, o abominável da desolação, que está no lugar santo, vai pregar como se fosse Cristo e falando que ele é Cristo. Então, o que acontece? Ele vai se passar por Cristo e muitos vão acreditar, e muitos vão querer seguir, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por quê? Porque é o seguinte, Deus escolheu, mas quem está dormindo? Por isso que o Senhor fala aqui, ó.
Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que inverno e sábado? Porque o Senhor está falando aqui, ó, dia do descanso. O dia que está todo mundo folgado, o dia que está todo mundo à toa, sem fazer muito nada, tá todo mundo ali de boa, né? Tá dormindo, o povo tá dormindo, o povo tá, sei lá, tá fazendo churrasco, né? Tá bebendo cerveja, tá usando droga e tá fazendo todas as coisas do mundo. Então isso aí representa o quê? Representa o inverno. Aquele crente morno que só vive dormindo, que você fala para ele de uma coisa, ele não sabe nada nem quem é o Cristo, não sabe nada de nada, não sabe de nada, sabe nada. Você vai perguntar, e um exemplo, vou dar um exemplo. Tem irmão, e é irmão de banco e é irmão de ministério, que acredita que Cristo era Miguel. Tem cabimento um negócio desse? Isso aí é um cara que está vivendo no inverno. Ele não acordou, entendeu? Está hibernando. Então o Senhor está falando aqui, entendeu? Por isso que fosse possível, enganaria até o escolhido, né? Portanto, se vos disser, tá? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, né? Então o sermão vai continuar, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor, eu acho que é isso, de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O Senhor está falando aqui assim, ó. O Senhor está dando, por isso que é parábola. É por isso que é parábola. O Senhor está falando aqui que depois que passar a grande tribulação, passou a grande tribulação, vem o sétimo dia, o dia do arrebatamento. Por isso que ele fala aqui, né, que vai vir o Senhor, o sinal de Cristo no céu. Ele vai vir para fazer o arrebatamento, ele vai aparecer, todo olho se contemplará, e os anjos vão recolher, tá? Os anjos que colhem, não é Cristo que colhe, irmãos. Quem vai colher a igreja da terra, não é Cristo, é os anjos. Presta atenção. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Entende? Então os anjos vai colher o trigo, vai colher os frutos e levar para Cristo nos céus, tá? Presta atenção nisso aí. Aí ele vai falar da parábola da figueira. O que ele está dizendo na parábola da figueira? Que quando a gente olha a figueira, a gente consegue determinar um tempo. A gente consegue olhar e falar assim: vai acontecer isso, porque a figueira floresceu. Aconteceu isso, está no tempo disso, está no tempo daquilo. Ele está falando, observa os sinais. Cristo está falando para nós, observa os sinais. Porque quando os sinais forem acontecendo, vocês vão sabendo em que tempo que nós estamos. É isso que Cristo está falando aqui. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. Está vendo? Vê os tempos, vê o que está acontecendo no tempo. É por isso que é ridículo quando algum irmão fala assim: não pode estudar não. Como que eu vou saber que tempo que eu tô se eu não sei o que está acontecendo na história do mundo? Se eu não sei o que está acontecendo no mundo, se eu não pegar um livro de história para ver o que aconteceu,
entrar num site para ver o que aconteceu no mundo, para ver o tempo que eu tô, como que eu vou saber se está próximo ou não? Entendeu? Tem muitos irmãos que ficam com esse negócio, mas Deus vai revelar, Deus vai mostrar. Não, o Senhor está falando aqui, é para nós observar, não é para nós esperar Ele revelar. Ele já falou aqui, ué. Entende? Então é isso que o Senhor está falando aqui. E a gente está vendo. Por que nós estamos falando que nós entramos no período do anticristo definitivamente? O tempo que nós estamos vivendo. Olha o que aconteceu. De fechar igrejas, de fechar tudo, irmãos, de mudar leis, de como vai poder proceder dentro de um culto, como vai poder proceder dentro de um comércio, rapaz, como que você vai comprar? Já estão falando em tirar a moeda física e colocar a moeda digital. Irmãos, isso aqui é muito grave pela questão do que está acontecendo no mundo, mas ele é muito revelador diante do campo espiritual. Se a gente olhar para a carne, beleza, mas olha no campo espiritual. É cumprimento da palavra. E o Senhor pede para nós olharmos isso. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Irmãos, presta atenção nessa questão aqui, ó. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Nós temos um cálculo de geração, e na palavra de Deus ela vai mostrar vários tipos de cálculo de geração, certo? Vai ter de 70 anos, né? 70 e poucos anos, vai ter geração sei lá, de vários anos tem geração. Só que nessa geração que o senhor está falando aqui, é especificamente isso aqui, ó, passou uma geração, 2000 anos foi uma geração, veio Noé, acabou com tudo, veio aqui, ó, Noé não, né? Deus aqui em Noé acaba com tudo, acaba com o mundo, passou uma geração. De Noé até Cristo passou uma geração. E de nós aqui é outra geração. É isso que o Senhor está falando. Não vai chegar o sexto dia e não vai ter mais. Não vai passar desse sexto dia. Não vai passar. E nós estamos vivendo nessa geração. Ó. Nós estamos aqui, ó, na geração de Cristo até o tempo do fim. Certo? De Cristo até o tempo do fim. Aqui é hoje, mas também é o tempo do fim. Certo? Então, nós estamos aqui, ó, nessa geração aqui, ó. É dessa geração que o Senhor está falando. Dos últimos 2 dias que o Senhor deu para a terra. Certo? São 6 dias. Entende? Então, o Senhor está falando aqui. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem o anjo dos céus, nem o filho, mas unicamente o Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que o senhor está falando aqui? Ó? Lá o povo foi avisado. 120 anos Noé pregando o fim de todas as coisas. O povo não se arrependeu, Noé foi para a arca, 8 pessoas se salvaram, só. Aí vem aqui Cristo, certo? A pessoa está avisando. Vem Cristo, mata Cristo. Vem aqui, ó. Última geração, o que vai acontecer? O Senhor vai estar avisando, né? A era de Cristo, o evangelho pregado, propagado no mundo inteiro, proclamando arrependimento. Cristo nos deu o direito da vida eterna. Tudo isso está sendo anunciado. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que muita gente não acredita. E o Senhor vai vir de repente, do nada, sem avisar. Certo? Nós não temos como saber o dia nem a hora. Isso aí não vai saber. Mas o tempo, o Senhor deixa claro para nós aqui. O tempo nós temos que saber. A era que estiver acontecendo, nós temos que saber. Aprendei a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, o Senhor está falando aqui, ó, o dia você não vai saber não. Mas o tempo, eu deixei para você saber o tempo. É isso que o Senhor está falando aqui para nós. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Então, esse um e deixado o outro, tem uns irmãos... eu acho até assim,
Deixa eu só voltar aqui. Eu acho assim, meio ridículo algumas interpretações, que eles falam assim, vai ser levado um e deixado o outro. Então, tipo assim, você tá com a tua esposa lá, sua esposa fica e o marido vai. Ué, mas que lógica que tem isso? Se eu e minha esposa, nós servimos a Deus, estamos na justiça, tudo certinho, servindo a Deus, por que ela vai ficar e um vai? Ou por que eu vou ficar e ela vai? O Senhor está dando um exemplo aí da carne. A carne fica e só vai o espírito. É glorificado. Tudo que é carnal fica e tudo que é espiritual vai. É nesse campo que o Senhor está falando. Essa explicação aqui é nesse âmbito, tá? Tira isso da cabeça que você vai e tua esposa vai ficar. Então não tem justiça nisso, irmãos. Não tem justiça de Deus nisso. A tua esposa, um exemplo, tua esposa tem 30 anos de crente, você tem 5. Aí você vai e tua esposa ficou. Que justiça que tem nisso? Né? Sendo que os dois tiver na justiça, andando fielmente na presença de Deus, vai. Quem não tiver andando na presença de Deus, não vai, ué. É simples assim. Mas aqui nessa observação que Cristo faz aqui, ele está falando especificamente do que a carne fica, o que é espírito sobe. É isso aqui. Estando duas moendo, tal. Vigiais, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse, aqui o Senhor vai dar a explicação do ladrão, né? E se a gente soubesse que hora vinha um ladrão, a gente colocaria um guarda na casa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então é isso que o Senhor está falando assim, irmãos. Que o Senhor colocou uma responsabilidade em nós. De anunciar, de pregar, de evangelizar, de andar na justiça, retidão. E ele fala aqui, ó, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, eu vos digo que porá sobre todos os seus bens, que é o arrebatamento, sétimo dia. O Senhor vai levar. Os que não tiver assim, não vai levar. Porém, se aquele mau servo, aí ó, é o exemplo aqui, ó. Se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarda em vir, né? Tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ei, irmãos, você está entendendo aqui? Aqui o Senhor está fazendo uma ligação específica. Aquele que serve a Deus, que está na justiça, céu. Aquele que não está, é inferno. Aqui também pode caber essa parte aqui, ó. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Se um está na justiça, ele vai. O que não está na justiça, não vai. Independente se ele batizou na congregação cristã no Brasil, na Assembleia de Deus. Irmão, está na justiça? Tem obra? Tá tudo certinho? É céu. Não tá na justiça, irmão, é inferno. E não tem outra pregação. Não tem outra pregação. Entende? Não tem outra revelação. Não tem outra coisa que eu posso falar aqui, mediante a palavra de Jesus Cristo, que é o próprio Cristo falando aqui, de vir com outra coisa, sendo que não está escrito. Então o Senhor está deixando bem claro. Aquele que fizer a vontade de Deus, ele vai para o céu. O que não fizer, vai para o inferno. Ah, mas eu batizei. Interessa, filho. A tua obra, a tua jornada, ela condiz com a jornada de Cristo? Você se separou do mundo? Você desviou do pecado? Você crucificou sua carne? Beleza. Então você vai para o céu. Você não crucificou? Você está só bebendo cachaça, só andando aí por churrasco e quer saber só de carrão e tal, tá tudo beleza? Inferno, filho. Você já desfrutou daqui? Então agora fica aí. Agora quem não desfrutou daqui da terra é céu. Entende? Então, o que eu queria falar sobre o capítulo 24 de Mateus, né, fazendo todas essas ligações, fazendo todas essas construções, né, fazendo esse panorama, né, aqui no quadro, para a gente conversar sobre isso,
era isso que eu queria passar para vocês. Agora eu não sei se vocês têm algum ponto de vista, alguma coisa para ser acrescentado ou tirado, estamos à disposição para fazer o que for preciso, beleza? Então fiquem todos com Deus e que Deus abençoe todos nessa noite e que nos dá mais entendimento cada dia mais para que possamos prosperar na presença de Deus. Paz de Deus, Deus abençoe.